Bom, vai ser aprovado aí, vai ser colocado em votação, sempre tem acordo, o relatório da CPI da pandemia, né? São 7 senadores, é o chamado G7, 7 senadores dispostos a votar favoravelmente, né? Claro que eles sentaram, viram o que entra, o que sai, o que fica, né? Já pré-acordados para aprovarem lá o relatório da CPI, né? Eu acho que cabe aqui uma avaliação da CPI da pandemia. As pessoas estão muito aí, não. Olha, Bolsonaro tinha que ser citado dessa maneira. Primeira coisa importante da CPI da pandemia, né? Primeira obra importante da CPI da pandemia, e não foi uma obra qualquer, foi uma obra muito relevante. A gente nunca vai saber ao certo, a CPI da pandemia salvou muitas vidas. Milhares, na casa dos milhares, né? A CPI da pandemia obrigou a aceleração da compra de vacinas e da vacinação. E aqui cabe uma reflexão, tá? Veja, o Brasil vacina mais rápido que a Argentina. Eu gosto de comparar com a Argentina porque somos latinos, vizinhos, né? Tem vários aspectos comuns da tradição. E o presidente da Argentina é pró-ciência, um presidente de esquerda. O presidente do Brasil é anti-ciência e um presidente de extrema-direita que fez de tudo para atrasar a vacinação. E mesmo assim nós vacinamos mais rápido que a Argentina. Várias coisas concorreram para isso. Tá? É um somatório de coisas. A primeira coisa mais importante, na minha análise, que a CPI da pandemia responde isso, o eleitorado brasileiro, a sociedade brasileira, eu lamento muito ver análises profundamente elitistas que colocam dentro do governo, nos decisores do governo, todas as razões de nossas piores mazelas e de nossos grandes avanços, ou grandes melhorias, ou coisas desse tipo, né? A aceleração da vacinação tem menos a ver com decisões governamentais e, em primeiro lugar, com a pressão da sociedade. O brasileiro gosta de se vacinar. Eu não vou ficar aqui discutindo as razões, são razões culturais que vêm desde trás, né? Todos nós, quando criança, somos socializados à vacinação. Teve um tempo atrás, aí, antes de começar a pandemia, minha filha sofreu um corte, disse, vamos no posto de saúde vacinar tétano. Eu levei ela lá no posto de saúde para vacinar tétano. Chegou lá, eu perguntei para a mulher lá do posto de saúde, vem cá, tem alguma vacina aí para mim? Ela falou, tenho tétano. Eu falei, então vamos lá, tem mais alguma? Saí tomando vacina, né? Então, assim, isso que eu estou contando que se aplica a mim, todos os brasileiros são assim, 90%. Né? Todas as pesquisas mundiais mostravam que o Brasil tem a população mais disposta a se vacinar. Se o Brasil tem a população, ou das mais, era Brasil e Índia, das mais dispostas, isso vai ter político que vai representar isto. Então, primeiro vem a sociedade, aí vem seus representantes. O político vai dizer, eu vou representar esse pessoal que quer se vacinar. Isso vai bater numa CPI. Não só vai bater numa CPI, vai bater num governador de estado, João Dória. Né? Não estou nem aí se você é contra ou a favor de João Dória. Não é essa a minha discussão. Né? O Brasil é um país, é uma federação, né? Os estados têm autonomia, né? Tem estados que têm laboratórios capazes de fabricar vacinas, não só São Paulo, né? Bahia, Minas Gerais, enfim. E aí o governador de São Paulo, um estado mais rico, etc., né? O governador de São Paulo diz, o governo federal não quer a vacina, eu quero, vou dar um jeito, arrumo aí a Coronavac. Né? E aí são várias pressões vindo de tudo quanto é lado. Em primeiro lugar, da sociedade e do eleitorado. Depois um governador de estado, né? O governo federal não quer, eu quero. A competição política, pura competição política. Né? Aí depois vem a CPI da pandemia. Aí o presidente do Senado não institui a CPI da pandemia, apesar de terem as assinaturas. Né? Fica atrasando, aí alguém entra no Supremo, o Supremo manda fazer. Né? Aí começa a CPI da pandemia. Então tem um monte de coisas que aconteceram ao mesmo tempo que possibilitaram a vacinação tal como nós estamos vendo hoje. Né? A CPI da pandemia foi importante, é uma das coisas, mas a gente não pode tirar o mérito das outras coisas também. Mérito que eu digo, mérito causal. Não estou falando aqui mérito em termos de julgamento, de valor, se está certo, está errado. Como eu disse, olha, não estou nem aí se você é contra ou a favor do Dória. Estou dizendo, o governador de São Paulo, João Dória, ajudou sim a acelerar o processo de vacinação. É fato. Se não tivesse tido a sua atitude, o governo federal estaria mais livre para ficar retardando
a vacinação, como é o caso da CPI da pandemia. Então, a primeira coisa importante da CPI da pandemia é que só disso já bastaria a sua existência. Ela salvou milhares de vidas. Milhares de vidas. Bom, agora ela vai ter um relatório que vai sugerir indiciamento. A CPI da pandemia não é poder judiciário, né? Então você tem o órgão auxiliar ao poder judiciário, que é o Ministério Público. Né? Pelo que eu entendi, né, eu tive em Brasília recentemente várias vezes, né, e conversei com figuras importantes, senadores importantes da CPI da pandemia. Eles vão, um dos objetivos, talvez o principal, é pegar vários nomes que não têm foro privilegiado e sugerir, né, a abertura de investigação com base no relatório da CPI para a primeira instância do Ministério Público em Brasília, coisa que será feita. Tá? Então o Ministério Público vai lá e abrir uma investigação, vai acionar o judiciário. Então essas pessoas terão muitos problemas judiciários. Tá? E a pressão social vai continuar. Né? Não se iluda. Né? É claro que a diminuição de mortes, a diminuição de casos, o fim da pandemia vai colocar em mais evidência outros problemas, mas a pressão vai continuar. A sociedade... Né, muito... Vamos supor, Bolsonaro perde a eleição de 2022, vem um governo de oposição a Bolsonaro. Né, porque se ele perdeu, é porque a eleição de mudança, o opositor venceu. Né, será trabalhada essa pressão, né, nos órgãos auxiliares e no próprio judiciário para que essas pessoas sejam punidas. Você deve estar... Eu falei quem não tem foro privilegiado. A CPI também vai solicitar para quem tem foro privilegiado. E esses julgamentos são julgamentos, acima de tudo, políticos. Né? Então, é para onde sopra o vento da política. Se o vento da política passar a soprar claramente contra Bolsonaro, e isso vai depender de vários fatores, que partido ele vai, como é que será a eleição do ano que vem, se ele vai perder no primeiro turno, se ele perde no segundo turno, se ele não perde. Né? Então, se o vento sopra politicamente mais forte contra Bolsonaro, ele sim pode vir a ter problemas jurídicos sérios. Né? Eu sou um pragmático, né? Você me acompanha, você sabe disso. Né? Eu não sou um punitivista, tem gente que é uma doutrina, né? É um dogma, tem que punir. Não é o meu caso. Respeito quem é assim, mas não todo o seu lado, caso seja o seu, né? Caso você seja assim. Né? Eu acho que eu não quero que Bolsonaro se torne um herói. Né? Se puni-lo duramente, o tornar um herói, é pior para a política. Né? Se Bolsonaro sair do jogo, né, ele tem que sair sem se tornar um herói. Vai ser muito ruim para o país se ele se tornar um herói. Né? Porque, vamos supor, vai lá, eleição de 2022, Bolsonaro perde. Ele vai estar pronto para disputar de 2026. Se ele se torna um herói, facilita a vida em 2026. Se ele não se torna, simplesmente desaparece, some, entra no ostracismo. Quem sabe não ressurge uma direita civilizada, como era antes de Bolsonaro. Tá? Que seria ótimo para o país, diga-se de passagem. Sempre vai ter direita e esquerda, sempre vai ter alternância de poder. Tá? Então a CPI, ela fez muita coisa. Uma CPI rara, que acontece durante o processo que ela investiga, a pandemia, né, salva vidas e encaminha, né, investigações que podem resultar em punições para inúmeras pessoas. Né? Então, parabéns aos senadores, parabéns a todos os envolvidos com a CPI. Isso mostra a pujança das instituições brasileiras e seu pleno funcionamento. Né, o pleno funcionamento. Eu queria chamar a atenção de uma coisa para você, né, que é o excesso de mortes. O dado mais confiável que nós temos de mortes por Covid tem a ver com excesso de morte. Existe a estatística, todo o país tem essa estatística, quantas mortes acontecem por mês, causa mortes, etc. Na hora que vem uma pandemia, toda morte a mais, né, nos últimos 5 anos altera pouco isso, nos últimos 2, 3 anos altera pouco. Qualquer excesso de morte pode teoricamente ser atribuído à pandemia. Pode ter outras coisas, né? Os hospitais ficaram lotados, mais gente morreu por conta de outras doenças, mas a maior parte pandemia. Pois bem, foi feito um levantamento extremamente rigoroso e criterioso dos 10 países, entre os 10 mais populosos, ou quase isso, o Brasil que menos subnotificou, porque você pega o excesso de morte e vê quantos o país reportou como Covid. O Brasil deixou de reportar, só esse pedacinho aqui, 10%. Estados Unidos deixou de reportar 30%, e outros países 100%, etc. Então por aí vai. Né? Então o nosso SUS é muito poderoso, né? E ele é tão poderoso que atestado de óbito é coisa séria no Brasil.
Então, toda vez que eu vejo essas estatísticas, né, de morte por Covid no mundo, eu sempre penso, o Brasil, se não é o menos subnotificado, é um dos menos subnotificados. Então, os outros vão precisar, primeiro, para serem comparáveis com o Brasil, atualizar ou revisar a estatística de morte por Covid. Nós também vamos fazer isso, mas nossa revisão terá um impacto bem menor do que o dos outros países. E isso se deve ao SUS. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal de YouTube.